E aí, tudo bem? Aqui é o professor Joca. Joca explica matemática. É um projeto que eu venho resolvendo listas de exercício para ajudar você a ir bem nos estudos dirigidos. E dessa vez é do Colégio Santa Marcelina. Eu resolvi aqui 5 questões. Estão bem organizadas, bem estruturadas, para você entender as 5 primeiras questões. Caso você queira ver as outras questões, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo na descrição para que você possa ver como acessar as outras questões também. E ainda eu vou colocar conteúdo, esse conteúdo que vai cair nessa prova. Então, aproveite o link abaixo, você vai ter as orientações de como acessar os outros conteúdos. E se você gostar da resolução dessas 5 primeiras questões, compartilhe com seus colegas aí, para que eles também possam ir bem nessa orientação de estudos e na prova para recuperação. Tá certo? Um grande abraço e bons estudos! Então, vamos a uma questão de logaritmo, né? E aí nós temos aqui uma equação de logaritmo. Então, essa é uma questão de log. A gente vai colocar aqui, ó, identificando qual que é a matéria que você tem que dominar, que no caso é o logaritmo. E aí nós temos aqui uma equação, né? Uma equação, porque nós temos um sinal de igual aqui. Mas essa equação, ela traz a base do logaritmo diferente uma da outra aqui. Mas primeira coisa, para você, qual é a ferramenta que você tem que ter em mãos para resolver isso? Algumas ferramentas. E eu vou colocar aqui, por exemplo, como definição, log de n na base A, eu tenho uma condição de existência, aonde que esse n ele tem que ser maior do que zero. E o meu A ele tem que ser maior do que zero e automaticamente ele tem que ser diferente de 1. Então essa é uma condição de existência. Vamos observar que o A aqui, que é a base, não vai ter problema nenhum, que é 9 e 3, está tranquilo. Então essa base aqui está ok. Mas e o nosso n? Olha, o nosso n nós temos o seguinte, que é o 2x menos 5, ele tem que ser maior do que zero. Ou seja, 2x tem que ser maior do que 5 e x tem que ser maior do que 5 sobre 2, e daí 2,5, né? E automaticamente o meu 3x tem que ser maior do que zero. Ou seja, o x tem que ser maior do que zero. Então, na verdade, o meu x aqui pela interseção, ele vai ter que ser maior do que 2,5. Isso aqui vai ajudar lá na resposta. Mas voltando então, já descobri aqui uma primeira ferramenta, ou seja, a condição de existência. Agora, eu vou ver aqui uma propriedade. Qual é a propriedade que eu vou usar aqui? Eu tenho bases diferentes, então vamos usar a propriedade de mudança de base. Por exemplo, eu tenho um logaritmo A na base B. Eu quero mudar ele para a base C. Então, é o logaritmo de A na base C, é o de cima na base C, e o logaritmo de B na base C. Aí eu mudo. No nosso caso aqui do exercício, a gente pode mudar para qualquer base que a gente quiser. Mas observe que o 3, o 9 é múltiplo de 3. Então, vamos colocar sempre, de repente, na base menor, que vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou ter, ó, logaritmo de 2x menos 5 na base 3, dividido, não é, ó, por logaritmo de 9 na base 3. Repetindo aqui, mais logaritmo de raiz quadrada de 3x na base 3 igual a 1. Só repetir até agora. É aqui agora que começa a nossa habilidade de resolver. Primeiro, vamos resolver isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do log dessa parte, a primeira propriedade. Ou seja, eu vou usar a propriedade fundamental. Mas também eu posso escrever assim, ó, que log o 9 é 3 elevado a 2, que está na base 3. Eu vou descer esse 2, ou seja, que é 2 log de 3 na base 3. Ou seja, log de 3 na base 3, isso aqui é 1. Ou seja, então, este resultado vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, ó, vale 2. Mas eu poderia também utilizar a propriedade, né, a própria propriedade do logaritmo para resolver isso, tá? Ou seja, ó, log de 9 na base 3 é igual a y, ou seja, 3 elevado a y é igual a 9.
3 elevado a y é igual a 3 elevado a 2, y é igual a 2. Está aqui. Então, agora vamos continuar, então, resolvendo essa parte, porque aí já foi resolvida aqui, né? Já foi colocado isso aqui, legal. Então, vou colocar isso aqui no cantinho. E aí nós vamos voltar lá para a nossa equação. Então, isso aqui vai ficar assim, logaritmo de 2x menos 5 na base 3, tudo isso aqui dividido por 2, mais log de raiz quadrada de 3x na base 3 igual a 1. Como eu tenho aqui um denominador 2, o que eu posso fazer? Se eu multiplico tudo por 2, esse denominador desaparece. É uma tática que a gente utiliza. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar log de 2x menos 5 na base 3, porque eu corto o 2 com esse 2 aqui, mais 2 log de raiz quadrada de 3x na base 3, que é igual a 2 vezes 1, 2. Mais uma propiedadezinha aqui, ó. Tá, agora está na mesma base. Esse 2 aqui eu vou subir ele aqui, ó. Entrando dentro do log, ele vai entrar como expoente. Então, fica assim, ó, log de 2x menos 5 na base 3, mais log de raiz quadrada de 3x, agora elevado a 2, porque esse 2 subiu, na base 3, que é igual a 2. Isso aqui a gente percebe que eu posso cancelar essa raiz, né? Raiz quadrada de 3x elevado a 2, eu cancelo a raiz. Então, eu vou ter assim, ó, log de 2x menos 5 na base 3, mais log de 3x na base 3 igual a 2. Agora eu vou usar outra propriedade do que? Na soma, eu posso multiplicar, colocar tudo lá dentro, ó. Vai ficar assim, 2x menos 5 vezes 3x, que é igual, na base 3, que é igual a 2. Usa a propriedade logaritmo, qual que é? A do coraçãozinho, ó. 3 elevado a 2 é igual a 2x menos 5 vezes 3x. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Propriedade distributiva. 2x vezes 3x vai dar 6x ao quadrado. Menos 5 vezes 3x vai dar menos 15x. E aqui vai dar igual a 9. Eu vou passar para o outro lado. Passando para o outro lado, troco o sinal. Vai ficar menos 9 igual a 0. Aí eu posso também dividir aqui tudo por 3. Tudo é múltiplo de 3 para facilitar um pouquinho a conta. Vai ficar então, vai ficar 3x ao quadrado menos 5x menos 3 igual a 0. Uso o delta para resolver isso aqui. Aliás, 3x não, né? 2 aqui, tudo dividido por 3 dá 2, certo? Aqui vai dar 2, né? Olha, aqui dá 2. Vamos corrigir a tempo. Aí, vai ficar bacana agora, ó. Vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, o nosso delta aqui vai ficar 25. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, deu 49. Aí, o nosso x é o quê? Menos B, que é o menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49, dividido por 2A, que é o 2 vezes 2. Isso aqui vai ficar 5, menos vezes menos dá mais ou menos raiz quadrada de 49 dá 7, dividido por 4. Nós vamos ter agora, vou colocar aqui, ó, do lado, ó, x' vai ficar 5 mais 7 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. X duas linhas. 5 menos 7 dividido por 4 é igual a menos 2 quartos, que é igual a menos meio. Lembra que lá no início nós falamos que o x tem que ser maior do que 3,5 e é 2,5? Então a solução nossa, essa aqui não pode, a solução nossa é igual a 3. Certinho? Deu para entender tudo? Precisar, volte várias vezes nesse vídeo para você ver o passo a passo aqui. Então, até a próxima questão. Questão número 2. Ao se efetuar a soma dos 50 primeiras parcelas da PA, então já falou o que é uma PA, né? Então você já identifica quais são
quais são as ferramentas que você vai utilizar da PA. Então, essa PA é menos 12, menos 8, menos 4. Por distração, não se somou a 30ª parcela. Então, calcule a soma encontrada. Se ele vai somar os 50 menos a 30ª parcela. Então, nós temos o seguinte. Qual que é o primeiro termo aqui? O primeiro termo ele é o menos 12. O segundo termo ele é o menos 8. Para que eu possa achar a razão, eu faço o segundo termo menos o primeiro termo. Então, o nosso vai ficar menos 8 menos 12. Então, o nosso R vai ficar menos 8 mais 12. Nossa razão vai dar 4. Legal. Só que aqui eu vou precisar, né, para somar 50 primeiras parcelas, eu vou precisar do A50. Eu vou precisar do A50 e vou precisar do A30, porque eu vou ter que retirar ele da soma lá. Então, vamos primeiro calcular o A50. O A50, eu vou utilizar aquela fórmula, o A1 mais N menos 1 vezes o R. Ou seja, o A50 vai ficar, o A1 não é o menos 12? Menos 12 mais 50 menos 1 vezes 4. O A50 vai ficar menos 12 mais 49 vezes 4. Então, o nosso A50 vai ficar menos 12 e 49 vezes 4 vai dar 196. Depois você confere aí. Então, o A50 agora vai ficar menos 12 mais 196, 184. Então, essas contas você vai conferindo aí no cantinho depois, tá? Vamos precisar também do A30. Então, vamos lá. A mesma fórmula, né? Vai ser o menos 12, só que agora eu vou colocar 30 menos 1 vezes o 4. Então, o nosso A30 vai ficar menos 12 mais 29 vezes 4. Então, o nosso A30 vai ficar menos 12. 29 vezes 4 dá 116. Então, mais 116. Então, o nosso A30, menos 12 mais 116, 104. A soma de todos os 50 números, que é o S50, é assim, é o A1 mais o A50 vezes o N, que é o 50, dividido por 2. Então, nosso soma de 50 termos vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo, né? O primeiro termo não é o menos 12? Menos 12 mais 184, que é o A50, vezes 50 números, tudo isso dividido por 2. Então, essa conta aqui, do S50, ele me dá, vai ficar assim, vai ficar o 184 menos 12, 184 menos 12, e aqui eu posso simplificar, ó, por 25. Então, aqui vai ficar 172 vezes 25. E isso vai dar 4.300. Então, o que a pergunta vai ser 4.300 menos 104. Então, a resposta vai dar 4.196. É o número que eu estou procurando como a soma na verdade, os 29 termos, tá certo? Então, beleza, vamos para a próxima. Questão número 3, né? Considere as funções reais definidas, de variáveis reais definidas por essa aqui, função, e essa aqui. A gente já percebe que isso aqui trata-se de uma função e função exponencial e uma função logaritmo, tá? Então, é exponencial mais uma função de log também. São funções aqui que a gente tem. Sabe-se que na representação gráfica das funções, as curvas interceptam no ponto de abscissa 2. Olha, nós vamos ver aqui o que é abscissa, o que acontece quando elas se interceptam. Dessa forma, o valor de A, ele quer saber o valor de A. Bom, gente, o que você deve perceber? Toda vez que eu tenho um gráfico, tá? Não vou desenhar assim. Aí ele vai lá e intercepta nesse ponto aqui de abscissa 2. Quer dizer que neste ponto aqui, que dá interceptação deles, eu tenho que as duas funções, o f de x,
ela é igual ao g de x, tá certo? E o que é a abscissa? A abscissa é o nosso x aqui, ó, a abscissa, tá? O nosso y é chamada de ordenada. Então, ordenada. Olha, então isso aqui é o conhecimento, é o pré-requisito que você tem para resolver essa questão. Por quê? Quando ele fala lá que o x, então, aqui é 2, ó. Aí você vem na primeira função de f de 2, que vai dar o quê? 1 mais 3, 2 menos 2. Então, nosso f de 2 é igual a quanto? A 1 mais 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é 1. Então, o nosso f de 2 é 1 mais 1, que dá 2. Bom, agora você também vai utilizar o seguinte, g de x, né? Falou que g de x é logaritmo, mas eu não falei que f de x é igual a g de x aqui? Porque ele falou que intercepta? Então, no lugar do g de x, você vai colocar o 2. Então, 2 é igual a log de quanto? X vale, não é 2? Na base A. Aí, agora, eu só vou usar, né? Se eu posso tirar esse 2 daqui e colocar ele aqui, ó. Eu vou usar a regrinha do coração. O que é? Vai ser A elevado a 2 igual a 2. Aí, o que eu faço, então? A elevado a 2 igual a 2. Eu tiro raiz quadrada dos dois lados. Eu vou tirar a raiz quadrada desse lado esquerdo e a raiz quadrada do lado direito. Então, eu vou tirar a raiz aqui. Vai ficar A mais ou menos raiz quadrada de 2. Só que eu posso usar negativo? Não, não posso usar o negativo pela definição, né? O A tem que ser maior do que 1 e diferente, maior do que 0 e diferente de 1. Então, o nosso A aqui ele poderia ser mais raiz de 2, ou A poderia ser menos raiz de 2, só que essa opção não serve. E a solução aqui que nós temos, então, é levar raiz de 2. E aí, a gente volta aqui nas opções, ó, nós temos a letra E de estrela. Então, vamos para a próxima questão? Questão número 4, né? Pedro dispõe de um terreno retangular de 200 metros quadrados para a construção de uma horta. Em homenagem a seu pai Carlos, ele resolve construir a horta em formato de C, de forma que a tangenciar o terreno, conforme a figura. Temos aí os arcos AD, né, e BC fazem parte da circunferência de mesmo centro localizado sobre o lado AD, cujos raios medem uma razão de 1/4. Desse modo, calcule a área sombreada. Bom, primeira coisa que aqui eu vou localizar, eu vou chamar esse raio desse primeiro círculo aqui de Rzão, tá? O Rzão. E o raio do menorzinho aqui, esse branco, de Rzinho, tá? E aí, quando ele fala que a razão é 1/4, quer dizer que 1/4, 1 é maior do que 4, né? Quer dizer que Rzinho sobre Rzão é igual a 1/4. Essa é uma questão de quê? Geometria, tá? Figuras planas, geometria. Tá aqui, ó, geometria para você localizar. E nós vamos falar aqui sobre circunferência. Então, você vai precisar de saber a fórmula da circunferência, de área. A área é πr ao quadrado. A área de uma circunferência. A ideia aqui é pensar o seguinte. Se o meu retângulo tem uma área de 200 metros quadrados, então daqui até aqui, ó, esse pedaço aqui é o meu raio, Rzão. E tudo aqui é o diâmetro, né? Ou seja, um raio até aqui, outro raio até aqui. Então, eu tenho raio aqui. Ou seja, esse lado aqui vale o quê? 2R. Olha que bacana que vai ficar aqui agora, olha. Então, ou seja, que o meu R vezes 2R é igual à área de 200. Entendi aqui. Então, quer dizer que 2R ao quadrado é igual a 200. Se eu dividir tudo por 2, vai ficar que R ao quadrado é igual a 100. Ou seja, o meu raio maior vale 10. Esse raio maior vale 10. E já que eu estou falando na proporção, então eu falo que Rzinho sobre 10 é igual a 1/4.
Ou seja, o meu Rzinho vai ser 10 dividido por 4, multiplicando cruzado, né? Ou seja, 5 meios. Como é que eu resolvo, então, essa questão aqui agora, né? Ou seja, esta questão é resolvida da seguinte maneira. O meia circunferência do maior menos a menor dessa área aqui. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó. Metade do πr ao quadrado, grandão, menos a metade do πrzinho ao quadrado. Então, o que eu tenho? Metade do π vezes, ele não deu o valor do π, vai ser 10 ao quadrado, menos metade de 5 meios elevado a 2. Ou seja, eu tenho aqui 100 dividido por 2π, menos 25 π, aqui em 2 vezes, aqui ó, vai ficar 4 aqui, vai dar 8. Então eu vou ter exatamente alguma conta aqui agora, ó. 50 vai ficar 50π menos 25π sobre 8. Multiplico tudo por 8, né? Vai ficar 400π menos 25π, tudo aqui sobre 8, 375π sobre 8. Gostou dessa solução? É uma solução que a geometria ela traz isso. Você tem que ter habilidades, você tem que enxergar o problema. Tem dúvida aí como resolve? Volta lá, volta aqui no exercício quantas vezes você precisar, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Questão número 5. Em uma PA, a soma dos 10 primeiros termos é 400 e a soma do 11º termo ao 20º termo é 1000. Calcule o primeiro termo, né? Quer calcular o primeiro termo e a razão. Então, ele está querendo o A1, que não sabe, e a razão também, que não sabe. E aí, esse aqui é um problema, é um exercíciozinho que vai demandar um raciocínio mais apurado. Então, nós vamos com passo a passo, bem devagar. Eu sei aqui que a soma, vou colocar essa assim, de 1 a 10, ela vale 400. E também falou que a soma do 11º ao 20º vale 1000. Tá falando aí. Então, quer dizer que a soma total é 400 mais 1000. Então, a soma total, 1400. Tá. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos trabalhar só com o primeiro termo aqui, que é esse a soma do 1 a 10º. Que isso aqui é igual a 400. Mas, como é que eu acho isso? É o primeiro termo, mais o 10º termo, vezes a razão. Qual que é a razão? O N. Qual que é o N? O N são 10 termos. Então, 10 dividido isso por 2 tem que dar 400. Então, eu posso simplificar aqui, ó, o 10 com o 400, vai ficar 40. E eu basta só multiplicar, então. Quer dizer que o A1 mais o A10, eu passo esse 2 multiplicando, vai dar 80. Olha, o A1 é o que eu quero. O A10 eu também não conheço o A10. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como é que eu acho um A10 na fórmula geral? A10 é o A1 mais N menos 1 vezes o R. Então, o nosso A10 ele vai ficar assim. É o A1 mais 10 menos 1 vezes R. As duas coisas eu não conheço. Mas eu vou representar o A10 aqui. Vai ficar o A1 mais 9R. Então, eu vou reservar isso aqui, tá? É importante eu ir reservando algumas coisas aqui, ó. O A10, se eu precisar do A10, eu vou encontrar ele aqui. Aí eu venho substituindo aqui, ó. Vou chamar esse aqui de 1, né? A primeira operação, 1 e 2. Eu vou trabalhar com 1 e 2 aqui. Eu vou substituir, quer dizer que A1, o A10 não é A1 mais 9R, isso aqui não dá 80. Daqui eu posso falar que 2A1 mais 9R é igual a 80. Bom, daqui, como eu não conheço nem A1 e nem R, eu posso tirar o R aqui representado. Então, olha, o R é o que? 80
menos 2A1, né? Dividido por 9. Também eu vou reservar isso aqui, ó, que isso aqui vai ser interessante. Bom, aí, o que eu tenho mais? Eu sei da soma total, a soma dos 20 termos, que é o A1 mais o A20, vezes 20 termos, dividido por 2, isso dá o quê? 1.400, que eu já falo lá. Então, eu também posso simplificar aqui, ó, 1.400 dividido por 20 vai dar 700. E aí eu volto, vou falar que o A1 mais o A20 vai ser 2 vezes 700, 1.000 e... Aliás, dá 70, né? Dá 70. Não isso aqui, dá 70. Aí, então a gente tem que prestar bastante atenção, que vai dar 70, aí vai dar aqui 140. Ok? 140. Então eu tenho que A1 mais A20 é igual a 140. O que é o A20? O A20 vai ser o A1 mais 20 menos 1 vezes o R que eu não sei. O meu A20 vai ser A1 mais 19R. Olha, aonde que eu posso juntar isso aqui, né? Eu sei que o meu A1 mais o A20, ele dá 140. Então, daqui eu posso falar que o A1 mais o A1 mais 19R é igual a 140. Ou seja, 2A1 mais 19R é igual a 140. Mas quanto que vale o R? O R eu não falei que é 80 menos 2A1 dividido por 9? Então, eu vou ter 2A1 mais 19 vezes 80 menos 2A1 dividido por 9 igual a 140. Aí, neste caso aqui, eu vou multiplicar tudo por 9 para eliminar esse denominador. Então, vai ficar, vou colocar aqui para frente, 18A1 mais... Isso aqui é uma multiplicação, só vai cancelar o 9 com 9, que é 9, né? Então, vai ficar 19 vezes 80 menos 2A1, que é igual a 140 vezes 9. Então, vamos fazer a conta aqui. Vamos lá agora. 18A1 mais 19, né? Eu vou ter 19 vezes 80. 19 vezes 2 dá menos 38A1, que é igual a 140 vezes 9, vai dar 1.260. E 19, aí eu vou juntar esse aqui com esse aqui, vai dar menos 20A1. E 19 vezes 8 dá 1.520, mais 1.520, que é igual a 1.260. Então, meu menos 20A1 é igual a 1.260 menos 1.520. E isso aqui vai me dar menos 20A1, que é igual a menos 260. Então, o meu A1 é menos 260 dividido por menos 20. O A1 meu dá 13. Achei o A1. Eu quero achar o R. Volta aqui aonde está o R. O R, eu falei que é 80 menos 2 vezes o A1, que é 13. Tudo isso dividido por 9. Então, meu R vai dar 80 menos 26 dividido por 9. O meu R vai dar 54 dividido por 9, vai dar 6. Então, R igual a 6. Então, as respostas estão aqui, A1, 13 e o R, 6. É uma questão trabalhar muito aritmética. Se você tem dúvida nessa questão, volte, trabalhe várias vezes isso aí, porque é uma questão muito de aritmética, trabalhar essas operações, tá certo? Então, vamos para a próxima questão?